Olá, sejam todos mais uma vez bem-vindos ao C-Pop, podcast de cultura pop do Correio do Povo, que mais uma vez está gravando de forma remota. Eu sou o Carlos Correia. De forma remota comigo estão gravando de suas respectivas casas Pedro Bastos e Márcio Gomes. E dessa vez a gente tem mais convidados, porque no primeiro bloco a gente vai falar de um fenômeno que... La Casa de Papel é um fenômeno. A quarta temporada foi lançada há pouco e, como era de se esperar, já é um sucesso na Netflix. E a gente convidou dois colegas do Correio do Povo, o Rafael Peruso, da editoria de esportes, que é o setorista de Grêmio, e o fotógrafo Guilherme Testa, que já esteve aqui antes. Se vocês não se lembram, é o cara que elogiou Venom, mas mesmo assim a gente resolveu dar uma outra chance para ele. E ele e o Peruso vão comentar comigo a quarta temporada de La Casa de Papel. No segundo bloco, a gente vai falar sobre animações. Quais são boas animações para se ver na quarentena, principalmente quem tem criança em casa. Quais são as animações que dá para ver com criança, mas que o adulto também se entretém sem torrar a paciência. Mas antes, vamos ao Bela Tchau, Bela Tchau, Bela Tchau, Casa de Papel. Sempre lembrando que vai rolar spoiler, tá? Buenas, vamos lá então. Estreou na semana passada La Casa de Papel, quarta temporada. Isso na verdade é uma mistureba só, porque ela foi lançada na Espanha. A primeira e a segunda temporada lá fora elas foram lançadas como uma só, o que faz muito mais sentido. Mas enfim, como aqui a Netflix no resto do mundo separou a primeira em duas, o que acontece é que agora a gente está vendo a quarta temporada, que na verdade seria a terceira. Mas enfim, ela dá continuação ao assalto da temporada passada. Enquanto na primeira temporada o primeiro assalto se resolve em uma temporada, essa tá durando um pouco mais, né? Talvez um pouco demais, mas isso a gente vai acabar discutindo aqui. Eu queria primeiro as primeiras impressões de vocês, assim. O que vocês acharam dessa quarta temporada? Vocês gostaram na comparação com as outras? Vocês acharam melhor, pior? Tá na mesma? Vamos começar pelo Rafael Peruso. Bom, eu gostei da quarta temporada, principalmente em comparação à terceira. Aqui para nós, a maneira que a Netflix exibe para o Brasil, a terceira temporada achei um pouco fraca. Essa quarta achei que a produção melhorou bastante. Eu gosto porque o La Casa de Papel tem assim muita pirotecnia, né? Tem umas coisas, uma produção muito grande, assim, né, das cenas, enfim. Apesar de que tem muitas coisas, assim, que são surreais, né, que jamais aconteceriam. Por exemplo, uma cirurgia de pulmão dentro do banco onde eles estão assaltando, né? Umas coisas assim que eu não sou muito fã desse tipo de coisa, mas tudo bem. Achei que a série conseguiu dar espaço para outros personagens também, né? Nessa quarta temporada. O próprio segurança do banco, o Gandia, né? Ele ganhou um protagonismo. Tem um outro personagem, o Marcélia, né? Também que não aparecia nas outras temporadas. Então eu gostei, assim, achei um pouco arrastada, né? Achei que demora um pouco para que as coisas se solucionem, né? Elas cheguem a alguma conclusão, mas eu gostei. Em comparação à terceira temporada, achei que ela teve um crescimento bem positivo, assim. Eu acho que das 4 partes, eu acho que essa pode ser uma das boas, assim, porque a primeira e a segunda aqui, né? O primeiro assalto, assim, foi muito bom, eu gostei bastante. E a terceira parte aqui no Brasil foi a mais arrastada. Eu acho que ali ela perdeu um pouco do ritmo. Eu acho que também porque a galera já estava meio ciente de como é que funcionava, né? A questão do professor, a questão dos nomes e tudo. E por ter introduzido alguns nomes diferentes, né? Como o Peruso falou. E essa quarta temporada deu um pouco mais de espaço para eles, deu um pouco mais de envolvimento também com a parte de outros personagens, como a própria a Júlia, né, que foi introduzida. Tu via que tinha alguma coisa ali nela, mas que depois, quando ela surgiu, tu disse, eu já sabia, né? E depois eu acho que foi uma das melhores, assim. Eu acho que deu pra apresentar e ficou muita ponta solta, muita coisa pra ser apresentada agora na quinta. E eu não sei, eu acho, na minha opinião, de que encerrar na quinta.
Eu acho que não tem sexta parte, eu acho que não vai ter um terceiro atraco, né? Eu acho que já fica um pouco chato aí, já fica repetitivo e um pouco maçante também. Ter mais um assalto, mais uma teoria disso tudo. E o principal, eu acho que para a próxima temporada, que, né, vai ser como o professor vai escapar da inspetora Sierra. Eu acho que esse é um ponto que fica muito em aberto, porque encerrou literalmente nela, entrando no esconderijo dele, e mostra que nem tudo no professor é tão perfeito assim, né? Então tem que ver agora como é que ele vai lidar com ela e como ela vai resolver também, porque ela tá com ordem de prisão, ela tá foragida, então de duas uma. Ou ela prende ele para fazer o nome dela, ou ela se junta, né, e tem a alforria ali, a liberdade de conseguir fugir com dinheiro e com tudo, né, porque ela também vai ter, da mesma forma que a Lisboa tinha da polícia, ela vai ter agora muito mais, né. Então tá, vou eu agora. Eu concordo, eu acho que basicamente com tudo que vocês falaram. Eu acho que ela é melhor do que a temporada anterior. O que também talvez fale mais sobre a temporada anterior que essa, na verdade, porque foi... Acho que fica meio que unânime, né? Que foi a temporada mais fraca de todas, a terceira. Mas assim, eu gostei, mas eu acho que isso é algo que eu já havia comentado com o Peruso na redação outro dia, que é o seguinte: a série mudou de gênero. Assim como tem o gênero comédia, suspense, drama, essa era uma série... Existe um subgênero nos filmes de... acho que não é filme de ação necessariamente, mas enfim, existe um subgênero que são os filmes de assalto. E aí talvez o exemplo mais fácil pra galera fazer essa associação é aquele 11 Homens e um Segredo, do George Clooney, do Matt Damon, todo mundo, que até pouco tempo atrás teve uma refilmagem com o elenco todo feminino, que é divertido e tal, mas menos cumpre do que promete. Enfim, o que eu quero dizer? Essa era uma série que era sobre assalto. Ela deixou de ser uma série, mais ainda nessa temporada. Vocês não acham que ela deixou de ser uma série de filme de assalto para passar a ser simplesmente uma série de ação? E eu digo isso porque em determinado momento, quando o Gandia começou a fazer todas aquelas peripécias, na minha cabeça só vinha uma imagem, que assim, esse cara, ele virou o John McClane do mal. O personagem do Bruce Willis no Duro de Matar, que no caso é do bem, né? Ele virou um John McClane do mal, sabe? Ele é o cara que tu dá 500 tiros, ele não morre, ele sai sozinho e enfrenta todo mundo. E aí virou simplesmente uma série de ação. Vocês tendem a concordar com isso ou não? E eu acho que sim, eu acho que o Gandia, ele entra muito para fazer o agente do caos, né? Porque, como o próprio Palermo falou ali, quando ele ensina a quebrar o dedo e tal, tava tudo muito tranquilo, entre aspas, porque eles estavam com a trégua da polícia de 48 horas, eles estavam com tudo relativamente dominado dentro do banco, e tinha, eu acho que, né, o único problema efetivo era realmente a cirurgia e a recuperação da Nairobi. Então ele veio ele foi introduzido assim de certa maneira para realmente trazer esse caos e transformar a coisa um pouco mais, né, que a gente precisava, porque se tu for olhar, realmente o começo da série tava tudo parado, né? Eles estavam resolvendo ali, estavam tendo a questão da Nairobi, que tomou o tiro, então resolveu isso, que também era uma parte tensa, eu pelo menos fiquei tenso, e que eles estavam tendo alguns contrapontos, mas, né, alguns contratempos, mas fora isso, acho que ficou tudo dentro da normalidade, vamos botar assim, né? Então dá para acreditar um pouco na questão do gênero de ação, porque deu vamos botar assim, que ele deu uma engrenada, né? Então deu um pouco mais de agilidade. Agora, eu acho que essa mudança de gênero, assim, eu acho que principalmente para abranger muito mais gente, né? A trazer um público diferente, exatamente porque um filme de assalto, ele termina quando acaba o assalto. Então, não sei o que o Peruso acha disso. Eu acho interessante essa visão do Carlos de
o seriado ele deixou de ser basicamente uma trama de um assalto, né? O assalto geralmente eles transcorrem a negociação, a fuga ou não, a prisão de quem está assaltando, enfim, é uma coisa meio engessada, né? Mas a Casa de Papel, claro que nessa temporada ela teve mais cenas de ação, mas eu também vejo assim que na primeira, por exemplo, no assalto à Casa da Moeda, tem algumas cenas de ação também, né? Tem uma cena que um dos personagens, eu não me recordo direito, mas ele volta pro assalto, pra cena do assalto numa moto, passando por todo aquele aparato policial que eles fazem na frente da Casa da Moeda. Então, acho que ela já tinha assim uma pegada de ação, talvez não tanto quanto essa quarta temporada, né? Mas eu acho que ela já tinha um pouco desse lado. O que eu acho interessante assim na Casa de Papel, e isso até vem à tona depois no documentário que eles exibem após essa quarta temporada, é que é uma série que na Espanha ela não tinha esse sucesso todo na Espanha, né? Muito pelo contrário, ela era pouco vista pelo público espanhol, e a partir do momento que a Netflix adquiriu os direitos, enfim, comprou e passou a investir também nessa série, ela ganhou virou um fenômeno mundial, né? Então as pessoas no mundo todo colocam as máscaras, vestem as roupas, atletas no carnaval, não sei, né? Entendeu? Então virou uma coisa assim mundial. Acho que isso também é bem interessante na série, assim. Não, sem dúvida, ela virou um fenômeno, principalmente aqui, né? A gente não tem muita noção assim se ela entrou muito no público americano, no resto da Europa, mas aqui, sem dúvida, ela é um fenômeno. A gente já falou em outras edições aqui, o Netflix agora tem um top 10 deles diário ali, e pra surpresa de ninguém, na verdade, ela tá liderando seguido desde que estreou. O que eu queria falar também um pouco com vocês dos personagens, né? Alguns, assim como vocês comentaram antes que alguns personagens ganharam mais espaço, outros ficaram um pouco mais para... Eu não sei, eu fiquei com a impressão que o professor e obviamente Lisboa também perderam um pouco espaço nessa. Acho que a Estocolmo ganhou espaço, acho que o Rio perdeu espaço. Algumas histórias, me parece, o Palermo ganhou mais espaço. Algumas histórias foram sendo mais desenvolvidas. E aí, tudo isso para chegar em algo que não é que me incomoda agora, porque é algo que já me... Não é incomodar o termo talvez, o melhor termo seja ranço. Talvez eu tenha ranço de Tóquio. Tóquio é talvez uma das personagens que menos mudou desde o começo da história, sabe? Ela sempre foi a louca egoísta, ela continua sendo a louca egoísta, e aí tu fica pensando até que ponto o roteiro não poderia ter explorado melhor, sabe? A própria Estocolmo tem uma história de ganhar mais espaço, mais bem feita. A história do Palermo, porque na verdade, né, o Berlim era um dos personagens mais carismáticos, e eles têm que espremer aquela laranja até onde dá. Então esse núcleo ali do affair do Berlim com o Palermo eu achei bastante interessante. Por outro lado, Tóquio nada, sabe? Não vai pra frente, não anda muito, né? Eu concordo com o Carlos na questão da Tóquio, né? É uma personagem que ela caiu num lugar comum, assim, né? Em todas as temporadas. E acaba que ela sempre faz algo, assim, que compromete as operações do professor, né? O Rio, ele sem dúvida perdeu espaço. Perdeu protagonismo nessa quarta temporada. O papel dele meio que se baseou só no que ele sofreu, na tortura, enfim, nos traumas psicológicos que ele acabou tendo com o que ele passou. A inspetora Sierra, eu achei que ganhou bastante espaço. Para quem assistiu o seriado Vis-a-Vis, que também é espanhol, é a mesma atriz que faz a Zulema, que é uma detenta, assim, meio do mal, assim, nessa outra série. E eu acho ela muito boa atriz, principalmente pra esse tipo de papel. Eu achei, assim, o mais forte em relação aos personagens é a morte da Nairobi, né? Achei que mesmo com o carisma, assim, dessa personagem, os diretores, eles não tiveram, assim, um receio de tirar a personagem de cena, né? Ela que é uma das personagens, assim, que tem o maior carisma, enfim, que o pessoal mais gosta, mais fala, e a série acabou que a próxima temporada não vai ter a Nairobi, né? Isso é certo. Então, achei que isso também foi algo assim bem forte em relação aos personagens dessa quarta temporada. Tomara que não façam com Nairobi o que fizeram com Berlim, de encher de flashbacks e o caramba 4. Mas o do Berlim ainda tem algum sentido
para relacionar com o professor. Falando um pouco mais sobre Nairobi, eu acho que a morte dela foi o que mais me fez respeitar a série. A partir do momento que tu mata um protagonista, tu dá um recado pro público que ninguém tá salvo. E era algo que me incomodava até a metade da temporada, porque, poxa, ela tomou um tiro no peito no final da temporada anterior, foi operada por assaltantes, afinal de contas ninguém ali é médico. E aí fizeram uma cirurgia de retirada de bala do pulmão e horas depois ela já estava comandando ordens. Tipo, tem limites para verossimilhança. E ali eu pensei, putz, cara, por mais que eles falam de cojones o seriado inteiro, los faltam cojones pra matar um protagonista. Que eu achei que a saída que eles iam dar ia ser matar um coadjuvante querido, que no caso era o Helsinki, a hora que ele quase é enforcado pelo Gandia, mas nem ali morreu. E aí eu pensei, putz, cara, essa série tá sendo muito cagona. E aí na hora me remeteu a outras séries, como Game of Thrones e Lost, que foram séries que mataram seus protagonistas. E ali o recado é claro que ninguém tá salvo, e aí o público passa a respeitar mais. E ali eu acho que eu passei a respeitar um pouco mais quando eles mataram a Nairobi, por mais que seja uma personagem querida. A minha dúvida é se alguém tem carisma suficiente para levar a série nas costas agora. Tenho sérias dúvidas sobre isso, né, em relação à quinta temporada. Sim, essa coragem dos diretores de tirar um personagem que é protagonista, por vezes ela se faz necessária. Eu me recordo também do Vikings, não sei se vale dar um spoiler aqui para quem não assistiu, mas em determinado momento um dos protagonistas também acaba morrendo, e nem por isso a série ela deixa de ser bastante instigante, né, digamos assim. Eu acho que além da questão da Nairobi que a falta que esse personagem vai fazer na quinta temporada, a próxima temporada ela deixa a curiosidade, claro, de como que o professor e a inspetora Sierra vão resolver, né, aquele encontro deles ali, como é que vai ser a continuidade daquela cena, mas também em relação ao comando do assalto que não terminou, né, dentro do banco, porque também o seriado deixa assim claro que é uma disputa interna ali do grupo, né, de quem está ali dentro, para quem vai liderar a operação, para quem vai ser o braço direito do professor lá dentro. Então acho que isso também é uma questão que ficou um pouco aberta, assim, porque nessa temporada a gente viu que houve uma disputa entre a Tóquio e o Palermo, né, pelo comando do grupo. Então essa é algo assim que também desperta assim, a curiosidade para a próxima temporada. Eu acho que uma das coisas que afetaram a participação e a diminuição do protagonismo do Rio e de alguns outros personagens foi a questão de que eles tiveram um protagonismo maior na terceira parte, né? Porque quando o Rio foi torturado, ele teve a questão de entrar no banco de novo. Então, né, toda essa interação ele teve um pouco mais de participação na terceira parte. Então, eles resolveram, acredito eu, dar um pouco mais de ênfase para quem já tinha começado ali, né? Já quem estava dentro do banco. E então eles fizeram esse balanço, né? Agora, a Tóquio e o Palermo estão realmente brigando muito, eles estão tendo as suas divergências devido à liderança. Então, cara, no meu entendimento, acho que o Palermo ele tem muito mais cabeça para lidar com isso do que a Tóquio. A Tóquio ela ainda é muito despreparada, né? Ela tem um temperamento muito explosivo, ela não consegue se controlar em muitas vezes, e ela deixa muito a desejar na questão de planejamento mesmo, de estratégia. Então, ela fala em alguns momentos, né, em compartilhar a liderança com o Palermo, onde ela fica com o grupo e ele fica com a parte técnica, e ele se recusa, que foi a parte que ele se revolta e diz que foi um golpe de Estado. Mas eu acho que o principal ponto agora vai ser como eles vão lidar realmente com essa perda da Nairobi. Foi um choque para todo mundo, eu acho que até a exposição da morte dela, assim, porque levou um tiro na cabeça, né, em frente a tudo, assim, e a Netflix mostrar esse tiro, né, esse buraco, e eu achei um pouco pesado, né, eu acho que não que, né, eu acho que quem assiste a série é tudo maior de 18 anos, sabe como é que funciona, mas, né, foi pesado. Apesar de que o velório foi lindo, acho que foi emocionante. A minha esposa acompanhou comigo, a gente assiste a série junto, ela chorou diversas vezes durante os momentos que a Nairobi foi morta e foi homenageada, né? Então,
o envolvimento deles pessoal, acho mesmo, também teve um peso para levar essa questão da Nairobi morta também. Pra gente encerrar esse bloco, vamos fazer uma eleição aí de qual foi o fato mais inverossímil da temporada. Eu vou listar alguns aqui, mas se vocês quiserem votar em outros, sintam-se à vontade. Alguns dos indicados, então, são a operação de retirada de uma bala do pulmão da Nairobi, sem que ninguém seja médico. Horas depois ela tá dando ordens, andando de carrinho e dando ordens. Gandia e seu estilo John McClane do mal, lutando contra tudo e contra todos. Marcélia estar em todos os lugares ao mesmo tempo em questão de 2 dias. A compra de um helicóptero militar no mercado negro como se fosse álcool gel. Ou então o fato de até agora ninguém ter quebrado a cara do Arthurito. Se bem que o Denver quebrou, né? Então esse não vale. Qual desses fatos vocês acham que é o mais difícil da gente engolir? Bom, o Arthurito é o cara que na eleição de mala do ano ele não disputa porque ele é o hors concours, assim, né? O troféu é sempre dele, né? O cara é chato demais. Só que, fazendo um parênteses aqui, antes de responder teu questionamento aí, Carlos, discutindo esses dias com uma amiga minha, para ela o que vai acontecer no início da 5ª temporada é que a Sierra, a inspetora, ela vai estourar a bolsa e vai ter o filho ali na frente do professor. Seria interessante, hein, essa cena aí. Bom, em relação ao que tu questionou, é algo difícil de responder, cara. A cirurgia, enfim, tudo que aconteceu. O Gandia, o cara fugiu de sei lá quantos tiros que ele podia ter tomado, o cara conseguiu escapar, enfim. Mas eu ainda vou ficar com a questão do helicóptero, cara. Pra mim foi muito surreal aquilo ali. É como se tivesse alugado um helicóptero militar na OLX da vida, né? Então eu acho que eu vou ficar com essa daí. Cara, eu tenho um certo ranço com o Arthurito, assim. Eu acho que ele é um completo insuportável, né? Essa questão dele tentar revolucionar e tentar ser o grande herói, como ele disse que foi no começo da 3ª temporada, né, dos livros e de todas as palestras que ele fazia. Ele tá tentando ser o cara que não existe, entendeu? Então, pra mim, o Arthurito, vai ser sempre uma peça que não vai sair. Eu acho que ele não vai morrer, eu acho que não vão matar ele, mas em compensação ele vai estar sempre ali importunando a vida de todo mundo. E eu concordo com o Peruso, a questão do helicóptero, acho que pra mim é mais surreal. Tipo assim, vamos comprar um helicóptero militar? Vamos! Aí vamos ali, pega o helicóptero, né? A parte de interferir, fazer a ligação com o comando é muito mais fácil, né? Porque meia dúzia de computador, ainda mais com o recurso paquistanês que eles têm, mas ainda assim é meio surreal, sabe? Pô, né? A parte do pulmão ali, ela foi lá e retirou uma parte do pulmão da Nairobi. Cara, é bem difícil tu conseguir fazer isso, ainda mais, né? Mas é que eles tiveram um mínimo de preparação, né? Teoricamente, dentro do treinamento, dentro da casa lá com o professor, né? Então, ainda assim, sei lá, tudo é meio... Eu acho que todas essas partes são meio contraditórias, assim. Esse curso do professor antes do assalto é um curso pra vida, é um intensivo de vida em 2 semanas. Tu sai sabendo operar pulmão e comprar helicóptero no mercado negro. Mas enfim, a gente vai ficando com esse bloco por aqui. Eu quero dizer pro Peruso que eu entendi a referência ali do prêmio Hors Concurso de chatice. Na redação nós temos esse prêmio. Todos sabemos quem é o Hors Concurso nesse caso, mas deixa assim. Quero agradecer a presença do Rafael Peruso e do Guilherme Testa, que o Testa sabe da minha tese, que essa pandemia começou depois que na última participação dele no C-Pop, ele teve o disparate de elogiar Venom, mas enfim, sairemos dessa. A gente fica com esse bloco por aqui e agora vamos para o segundo bloco do programa. Então tá, nesse bloco agora a gente vai falar sobre animações. Muita gente em casa, muita gente não, a gente espera que quase todo mundo em casa, né? Muita gente com criança em casa, as crianças querendo ver seus programas, na maioria das vezes animações, fica ali uma concorrência e concorrência com criança é desleal. Mas a gente vai lembrar aqui algumas animações que elas funcionam tanto para criança quanto para adultos
daqui a pouco o mesmo desenho. Obviamente a criança vai interpretar de um jeito e o adulto de outro. Aí quando é melhor ainda. Então a gente vai falar de alguns desses filmes. Vamos começar pelo Márcio. Márcio, que tipo de animação tu indicaria pro pessoal nessa quarentena? Bom, como a ideia é fazer dicas de animações que agradem tanto o adulto como criança, fiz uma seleção de algumas aqui que conseguem prender a atenção dos dois públicos, assim. Uma delas me quebrou porque ela tinha na Netflix até bem pouco tempo atrás e foi meio que um sucesso aqui em casa, a gente via direto. Mas agora eu fui procurar e pelo jeito saiu. Mas de qualquer forma eu vou dar a dica, caso alguém queira procurar por outros meios. É As Aventuras de Fígaro Fo, que é uma série australiana de 2012 até 2015 e ela trata de fobias. Cada episódio é sobre um tipo de fobia. Até o nome do episódio é a fobia que o personagem sente, assim. E a série não tem quase diálogo, ela é toda calcada nas reações do personagem, ela é muito corporal, assim. E é muito engraçado, tem um episódio da montanha russa, então, que é sensacional, assim, a gente chorava de rir, assim. Então, a primeira temporada eu achei bem melhor do que as temporadas subsequentes, mas mesmo assim vale dar uma conferida. O desenho parece meio assustador no começo, a forma como ele é feito, assim, mas ele é bem engraçado, ele não tem nada de terror ou de coisa desse jeito, assim, é só a maneira como ele é produzido. A segunda dica, que é um desenho que também a gente gosta bastante aqui, mas ele entrou no Netflix uma época e depois saiu, e agora ele ainda dá eventualmente no Cartoon Network, que é o Titio Avô, que pra mim é um dos desenhos mais malucos que tem. É a história de um Titio Avô, que é um personagem que ajuda crianças ao redor do mundo, assim, e ele tem como companheiros um dinossauro, que é o Sr. Gus, uma fatia de pizza, que é o Steve Pizza, uma tigresa gigante voadora surreal, que é uma tigresa, como o nome diz, e uma pochete vermelha falante que ele usa na cintura, assim, que conversa com ele. Às vezes ele entra dentro da pochete. Então, o desenho é bem psicodélico, bem maluco, assim. Ele estreou em 2014, se eu não me engano, e foi até 2017. Nos Estados Unidos teve 5 temporadas, mas já acabou. Nessa mesma leva tem os outros ali, tipo Clarence, o Gumball, que são os mesmos desenhos mais ou menos nessa mesma vibe. Pra mim não tão bons como o Titio Avô, mas que tem no Cartoon Network, assim. Então aí ficam umas 3, 4 dicas e depois a gente vai falando mais também. Seguindo essa linha das animações, eu pensei inicialmente em 2 dicas de animação. As duas são disponíveis na plataforma Netflix, e a primeira dica que eu vou dar é a animação do Avatar, a Lenda de Aang, que é uma animação que foi transmitida pela Nickelodeon ali no início dos anos 2000. A história, como o próprio nome diz, é focada no personagem principal, o Aang, que ele é o Avatar. E qual é a ideia do Avatar, né? Tipo, ele seria uma espécie de pessoa escolhida para trazer o equilíbrio para o mundo. E ele consegue manipular os 4 elementos, que seria a água, a terra, o fogo e o ar. O mundo está em guerra, né? A história começa com o mundo em guerra. O mundo é dividido em 4 grandes nações, a nação do fogo, da água, da terra e do ar. E a ideia é que a nação do fogo começou uma guerra e quer dominar as outras nações e criar uma espécie de império. E o Aang, ele é o Avatar, né? A pessoa que deve trazer equilíbrio no mundo, e a história gira em torno dele e de outros personagens que ele vai se relacionando ao longo da trama, assim, mas é interessante porque a história em si trata de temas bem interessantes, assim, é uma história bem inclusiva. Tu nota que os personagens vão evoluindo e alguns até mudando de lado, assim, ao longo da trama. Vale a pena, assim, dar uma conferida. No início pode parecer uma animação meio infantil, assim, mas é interessante porque tu consegue acompanhar tanto o crescimento dos personagens quanto a evolução deles, assim, à medida que eles vão tendo que lidar com problemas na medida que a história avança, assim. É uma boa animação, tipo, vale a pena dar uma conferida. E em relação ao protagonista, né, o Aang, é legal de notar
como ele passa, como ele no início ele é uma criança assim bem inocente, como ele vai crescendo ao longo da história assim, mas tem uma característica dele que é muito marcante ao longo da história, que ele sempre tenta resolver qualquer tipo de conflito evitando a violência assim. Tanto é que ao longo da série, assim, principalmente se encaminhando mais pro final, ele busca tentar resolver essa guerra sem necessariamente ter que matar, digamos assim, o vilão no confronto final, assim, que essa discussão ela é trazida ao longo da animação muitas vezes, né? Isso é bem interessante, assim, por mais que o personagem cresça, por mais que ele aprenda com os erros, essa característica dele é sempre mantida. A minha segunda dica também está disponível na Netflix, é a animação do O Príncipe e o Dragão, que curiosamente um dos roteiristas responsáveis pela produção, ele também trabalhou na série do Avatar, A Lenda de Aang, que é o Aaron Eckhart. Apesar de ter algumas semelhanças, assim, de as duas histórias se passarem num período de guerra e ter aquele relacionamento dos protagonistas e tratar do crescimento desses protagonistas e como que eles lidam tanto com os problemas em torno da guerra quanto conflitos pessoais e entre eles mesmos. São mundos diferentes, assim, né? Tipo, a série do Príncipe do Dragão é no continente de Chad, assim, não necessariamente é aquela coisa de dobra de elementos, mas é uma espécie de magia que vem de 6 elementos, tipo a lua, o sol, as estrelas, a terra e o céu, e os humanos não têm acesso a essa magia, e eles descobrem um uso diferente da magia das sombras e tal, e eles acabam sendo expulsos desse continente em função disso, e formam outros reinos humanos. Daí a história se dá com os dois protagonistas, né, que são os irmãos, são os dois príncipes, filhos do rei, e começam tipo uma espécie de trama assim de um dos conselheiros do rei para tomar o poder, assim, e aí a história se dá em torno disso. Mas é uma animação bem interessante, sim, pode causar um pouco de estranhamento no início pelo estilo de animação que mistura 2D e 3D, mas depois que tu te acostuma e começa a apreciar a história, assim, é bem interessante, vale a pena dar uma olhada também. Bom, já que vocês não recorreram aos clichês, recorro eu. Nenhum deles é novo, mas em se tratando do público infantil, isso nunca é um problema. A criança vê, rever os desenhos 500 vezes. Alguns desses filmes, eu vou dizer mais recentes, sei lá, de 2000 pra cá, tá? Pra uma turma talvez não seja tão recente assim. Mas acho que, se não todos, quase todos da Pixar são filmes que entretêm as crianças, mas pros pais pros pais e para um público mais adulto, assim, também. Eu não tenho filhos e consigo ver o filme sem me entediar. Acho que boa parte deles consegue isso. Vou pegar alguns exemplos aqui, como a série do Toy Story. O primeiro Shrek eu gosto bastante, é um filme cheio de referências pop que as crianças acham divertido, mesmo que elas não pesquem. Por isso que eu acho interessante que o filme é pro público infantil e é outro para um público mais adulto, mesmo que seja o mesmo filme. Gosto muito do Monstros, do Procurando Nemo, e essa questão das crianças não pescar, eu sempre lembro do Madagascar, porque tem uma hora que eles eles estão no meio da floresta e descobrem uma festa, e lá pelas tantas um dos personagens olha e diz assim: nossa, se eu soubesse, algo mais ou menos assim, nossa, se eu soubesse que tava rolando uma rave, eu tinha trazido uma bala. E pra criança, esse tipo de frase é normal, tipo, ele trouxe uma bala. Quando a gente sabe que a bala que ele tá se referindo a rave é algo completamente diferente e não apropriado, digamos assim, para o público infantil ou mesmo adolescente. Então, assim, as minhas dicas são esses novos clássicos aí, tanto da Pixar quanto da DreamWorks ou da Disney mesmo. E aí eu já pergunto pro Márcio, que é, de nós três aqui, é quem tem herdeiras em casa. Herdeira, né? Quantas vezes tu consegue ver o mesmo desenho sem surtar aí, Márcio? Teve alguns filmes que eu realmente vi várias vezes, assim. Bob Esponja, um herói fora d'água, então foram mais de 20, assim. Mas depois da segunda, da terceira ou da quarta, tu meio que abstrai, assim. Tu vê que tá passando alguma coisa na tela, mas tu não presta atenção, tua mente viaja, assim. Então tiveram fases da Moana, fases
do Bob Esponja, fases da Frozen, né? O Toy Story, eu acho que eu nunca vi o filme inteiro, os 3 primeiros, eu acho que eu sempre vi partes, né? Vi partes do Toy Story em momentos separados, eu nunca vi numa sequência do início ao fim, mas agora a coisa acalmou um pouco, então a gente consegue ver o filme uma vez só, ou 2 vezes, ou quando muito empolgado, 3, assim. Mas normalmente ela assiste mais séries, então acaba não vendo sempre o mesmo episódio e tal. Mas comentando a questão da Pixar também, que o Carlos falou ali, e até serve de dica aí, porque deve estar entrando em vídeo on demand daqui a pouco, se é que já não entrou, nos naus da vida. Esse último filme, Dois Irmãos numa Jornada Fantástica, que teve até algumas críticas meio divididas quando ele estreou e não fez uma grana tão satisfatória como outros filmes. Ele é um filmezinho bem razoável, assim, bem... Não vou dizer que ele é divertido, embora seja um desenho relativamente divertido, mas ele tem uma pegada um pouco mais emocional, assim como alguns dos filmes da Pixar. Tem um final, e eu não vou dizer o que acontece para não dar spoiler, mas ele tem um final meio agridoce, assim, para pessoas um pouco mais sensíveis pode cair um cisco no olho e tal, e ele até funciona em muitos momentos, assim, e ele arranca meio devagar, assim, parece que a coisa não vai engrenar, ele não é um filme que tem muitas piadas no começo, mas depois a coisa, depois que os irmãos começam a sair na tal da jornada, essa jornada fantástica em busca de uma gema que pode trazer o pai deles de volta por um dia e tal, coisa meio que avança, e daí o filme começa a ficar mais interessante. Então é um filme que vale a pena dar uma conferida. Ele não chega a ser um Toy Story da vida, é óbvio, mas é um filme ali bastante interessante, assim, que vale dar uma chance e dar uma conferida, especialmente por causa do final, assim, um final bem diferente, me pareceu, assim, para filmes de animação, especialmente voltados para criança, e ele serve para adultos também, assim. Bob Esponja é tão surreal que é divertido. É uma das coisas mais divertidas que surgiu aí na animação nos últimos tempos. Eu tava lembrando aqui de 2 filmes que eu me esqueci de citar antes. O primeiro é o Homem-Aranha no Aranhaverso, vencedor do Oscar do ano passado, que é um dos melhores filmes de Homem-Aranha, não só de animação, mas melhores filmes de Homem-Aranha desses últimos tempos. E também o Klaus, que é o Batman Begins do Papai Noel, né? Tem o Batman Lego também, né? Junta todos os Batman pós Christopher Nolan ali, e o Batman Lego bate todos eles ali, do Zack Snyder, os outros ali da fase Warner ali, que eles tentaram criar aquele universo ali. O Batman Lego é bem melhor. Bem divertido, o filme muito bom, muito bom. O outro filme do Lego, ele já tinha aparecido, feito uma ponta, né? E daí ganhou um filme solo depois. Solo não, porque aparece quase todos os super-heróis juntos ali, mas ele leva o nome do filme, assim. E o filme é muito engraçado, além de ser bastante divertido, ele é muito engraçado. Volta e meia dá na TV a cabo, assim, dá pra conseguir pegar um fim de semana aí, se o cara conseguir zapear e der sorte. É verdade, tem o Batman Lego, que é bom, e aí se a gente juntar com o Homem-Aranha no Aranhaverso, talvez a gente perceba que ao invés do infame filme do Zack Snyder, talvez se Liga da Justiça fosse feita com uma animação, seria melhor. Até porque qualquer desenho dos Super Amigos é melhor do que Batman vs Superman e principalmente a Liga da Justiça. Se bem que um comercial de margarina é melhor que Liga da Justiça. Com margarina e sem Zack Snyder, a gente vai encerrando esse segundo bloco, e aí a gente vai para as dicas da semana. Vamos começar com as dicas do Márcio. As minhas dicas são, uma já antecipando que deve ser o tema do próximo episódio, aí se o pessoal quiser ir assistindo até para tá junto com a gente no que a gente vai analisar, sempre deve analisar na próxima semana, que é o documentário A Máfia dos Tigres, que tá no Netflix, que fala sobre o mercado de grandes felinos que tem nos Estados Unidos, que é uma coisa relativamente bizarra, assim, a disputa que tem entre os diversos zoológicos lá, e tem suspeita de assassinato, traição, cárcere privado, poligamia, enfim, um pouco de tudo. Eu não vou me estender muito até para não dar spoiler, e uma das graças do documentário é o cara aí descobrindo as coisas ao longo da série, né? São 7 episódios, se eu não me engano, já assisti 5, faltam 2, mas vale a pena dar uma conferida. E a outra dica é um podcast de música, Rivals, que fala sobre rivalidades entre bandas, e são com 2 jornalistas americanos, que eu não me lembro o nome agora, mas enfim, eles tratam sobre essas dissidências que tem entre 2 artistas, ou entre dentro da mesma banda e tal. Tem um episódio muito bom entre o Prince e o Michael Jackson, que analisa até uma luta de ping-pong entre os dois. Enfim,
tem para todos os gostos. Tem Nirvana versus Pearl Jam, tem Levon Helm versus Robbie Roberts da The Band, o Mike Love versus o Brian Wilson do Beach Boys, Taylor Swift versus Katy Perry. Enfim, eles fazem um apanhado da carreira das bandas, os motivos que levaram às desavenças, analisam o que as desavenças significaram para a trajetória da banda ou das bandas. Enfim, vale a pena dar uma conferida até para dar uma desopilada aí do noticiário pesado que a gente tem acompanhado nos últimos tempos. E a sua dica, Pedro Bastos? A minha dica dessa semana vai ser um jogo que na verdade aí não é tão recente, ele é ali do final de 2018, mas em tempos de quarentena eu acho que é uma distração super válida, assim. O nome do jogo é Pummel Party. Ele se trata de uma espécie de jogo de tabuleiro que tu joga com outros jogadores, até 8 jogadores, e ele tem diferentes tabuleiros ou diferentes mapas, e cada um tem funcionalidades diferentes, assim, mas o objetivo é que ao longo desse tabuleiro tu vai acumulando chaves para ganhar troféus, e no final quem tiver mais troféus vai ser o campeão do jogo. E ao longo desse jogo de tabuleiro tem minigames, e esses minigames são, enfim, de diversos tipos, mas a ideia principal do jogo é tu simplesmente poder jogar um jogo de tabuleiro online com seus amigos, assim, em tempos de quarentena. É um jeito interessante de se distrair, tentar se divertir um pouco e poder ter, enfim, esse contato com os amigos, assim. E para quem conhece, assim, dá para fazer um paralelo com o Mario Party da Nintendo. O jogo é mais ou menos nesse estilo, assim. E é uma boa distração, né? Para tentar tirar um pouco a cabeça dessa coisa do coronavírus. A minha dica, na verdade, as minhas dicas vão ser... Não são dicas patrocinadas, tá? Mas são 2 dicas de serviço, por assim dizer. A primeira é o Mubi, que é um canal de streaming também. Eu tinha uma certa bronca até um tempo atrás, porque a maioria dos filmes não vinha com legenda em português. E quando é em inglês ou espanhol, tudo bem. Mas como tem muito filme europeu e asiático, aí já dá uma complicada. Mas isso mudou bastante. Hoje todos, se não quase todos os filmes vêm com legenda em português, então tá mais de boa. Mubi é o seguinte, são sempre 30 filmes. O filme fica ali em cartaz exatamente um mês, tu tem um mês para ver o filme, ou seja, todo dia tá entrando um filme diferente e saindo um filme do cardápio, por assim dizer. É um serviço de streaming voltado mais para filmes de... Não sei se esse é o melhor rótulo, mas filmes de arte. Então, são geralmente filmes que são mais difíceis de ser encontrados ou clássicos e tal. Então, eu dei uma nova chance para o Mubi e tô gostando bastante dessa vez. O outro serviço que eu vou indicar, aí já num campo completamente diferente, que é de videogame, que é o Game Pass, que é o serviço de assinatura de jogos do Xbox e também para computador. É basicamente um Netflix de jogos. Ou seja, se tu comprou um videogame ou comprou um computador e assinar esse serviço e tu não for muito na onda do hype do jogo do lançamento do ano, tu não precisa comprar jogo nenhum. Tu paga aquela assinatura e tu tem jogo para jogar o resto da vida. Para dar alguns exemplos, alguns jogos bem renomados foram adicionados ao catálogo. Todos os exclusivos da Microsoft são adicionados a partir de agora a esse catálogo. Então, um dos jogos com melhores notas até agora esse ano, que é o Ori and the Will of Wisps, está disponível agora desde poucas semanas, acho que faz umas 2-3 semanas que foi lançado. Outros jogos bem renomados foram adicionados ao catálogo nesses últimos dias. Para o console dá para destacar o Nier Automata, e para quem é viciadinho em futebol também, no catálogo do PC foi adicionado o Football Manager 2020. Então essas são as minhas 2 dicas. E pós-dicas, a gente vai ficando por aqui. Deixamos um abraço a todo mundo, sempre com a recomendação: fiquem em casa. Essa coisa vai passar, mas é importante que todo mundo fique em casa por enquanto, certo? Um abraço.